Tem alguma coisa muito séria acontecendo com as maiores empresas do mundo, e a prova disso é você vai em qualquer site de notícia, você vai ver alguma coisa sobre demissões em massa e corte de custos. Para você ter ideia, tá? Recentemente essas grandes empresas no total demitiram mais de 60 mil pessoas, se a gente pra caramba. E essas notícias são um indicativo ruim de que a economia global não está indo bem. Até porque a saúde da economia global é um reflexo da saúde das empresas. Se as empresas não vão bem, a economia, consequentemente, não consegue se desenvolver. E é normal você se perguntar o que eu tenho a ver com isso. Primeiro, se você tem dinheiro, você tem algum investimento, você tem $1 na sua carteira e você já vai ser completamente afetado por conta disso, porque a economia global ela serve como um termômetro para qualquer investimento. Então a gente vai entrar no mercado, a gente precisa usar a economia global, o momento que ela está passando, para a gente tomar a melhor decisão possível, até porque você toma uma decisão errada, você perde dinheiro. Isso aqui é muito mais preocupante do que a gente pensa, porque não está acontecendo somente com uma empresa, a gente está tendo isso acontecendo com uma das maiores empresas do mundo, várias. A gente tem a Google, a gente tem Microsoft, a gente tem Disney e, cara, a gente tem a Amazon também na jogada. Então, o negócio já vai muito além de qualquer empresinha, tá? A gente está falando das Big Techs do planeta atual. E sim, eu tenho uma explicação para isso e o que você pode fazer nesse cenário. E tudo que você está vendo agora sobre economia e essas notícias de demissão em massa tem tudo a ver com 3 anos atrás. Nossa, 3 anos atrás sim, período de pandemia 2020. Lá naquela época muito dinheiro foi criado, sim, impresso e jogado na economia para conter e lidar com tudo que estava rolando com o Covid. Então, alguma hora, alguma consequência vai bater em cima disso e, bom, o horário chegou, né? A hora chegou, agora. A inflação está muito alta, o poder de compra das pessoas diminuiu, os governos, para lidar com tudo isso, eles precisaram aumentar as taxas de juros e vamos lá, tá? Se você pega uma dívida agora, você vai ter que pagar juros para o banco que você está pegando esse dinheiro emprestado. Então, se os juros aumentam, se o governo aumenta a taxa de juros, você vai pagar mais pelas dívidas. Consequentemente, todo mundo do mercado costuma falar o quê? Vai ficar mais difícil de você ter acesso ao crédito com os juros mais altos. E é verdade. Agora, imagina isso no cenário para as empresas. As empresas elas têm dívidas de milhões, bilhões de dólares para manter o fluxo de caixa ativo e saudável da empresa e continuar gerando lucro. Todo mundo faz isso, todas as empresas fazem isso, né? Agora, com uma pressão de juros alto, a empresa vai ter mais dívidas, bom, mais obrigações financeiras para pagar. E se as pessoas estão com poder de compra reduzido, que isso vai refletir diretamente nas empresas também. Então, se você entendeu, a gente está tendo uma pressão gigante em cima das Big Techs, das maiores empresas do mundo. E tudo que a gente está vendo agora é um reflexo de gastos altíssimos dessas empresas e uma receita menor. Então, eles estão gastando mais e ganhando menos. Isso aqui já significa para a gente que, bom, eles precisam tomar alguma medida para manter o lucro saudável da empresa. E vamos lá, eles estão lucrando menos e não deixando de lucrar. Não vá achando que as maiores empresas do mundo já estão dando prejuízo. Não, tá muito longe disso. Tá? Essas empresas são essenciais para o mundo todo, por assim dizer. Criam vários empregos, movimento a economia pra caramba. Então isso aqui, a gente tira isso de cogitação, tá? Que tá dando prejuízo. Isso aí só exige uma coisinha, uma reforma interna, que é o que está acontecendo. As empresas elas precisam melhorar, otimizar esses gastos, enxugar o máximo possível, cortar coisas desnecessárias, gastos, custos desnecessários, e essas empresas têm demais, tá? Um exemplo disso é o próprio Elon Musk. Ele entrou no Twitter, ele viu tanta coisa que estava acontecendo lá, gastando dinheiro à toa, bancando luxo para os funcionários. E bom, isso aí reflete em volume para o balanço da empresa. Isso é horrível, isso diminui o lucro e, consequentemente, isso pode matar a empresa no médio e longo prazo. Então, para isso não acontecer, as empresas estão fazendo essa reestruturação interna, que significa demitir uma rapaziada e também cortar alguns custos desnecessários. E não existe momento melhor para fazer isso do que um momento que está todo mundo falando que está tendo uma crise econômica e um período de recessão. Então o que está acontecendo? Você bota no Google recessão ou crise econômica, vai aparecer várias coisas falando sobre economia, empresas, investimentos, tudo dando errado. Então isso é normal, nesse período que as empresas vão sentir a necessidade de reformular os negócios. Só que ainda tem uma coisa horrível acontecendo. E além disso tudo que a gente já conversou, tá? Que são novas tecnologias aparecendo no cenário. Quando a gente fala dessas maiores empresas do mundo, a gente fala de Amazon, Disney, Microsoft
e Alphabet, a Google, a gente está falando de empresas de tecnologia, que hoje a gente chama de Big Techs. Ou seja, qualquer tecnologia nova vai ser uma ameaça para essas empresas e vai obrigar elas a se modernizar e criar novas coisas, novas tecnologias para combater tudo isso que está acontecendo. E se você já está manjando, a gente está falando sobre inteligência artificial. A gente está tendo tanta pressão sobre isso ultimamente, eu até fiz um vídeo sobre isso, você fica à vontade para olhar esse card. Então, olha só, além de pressão econômica e financeira acontecendo nessas empresas, a gente tem uma pressão tecnológica também. O que, bom, agrava muito a situação. O que leva a gente para o seguinte questionamento: a gente está tendo uma recessão ou não? O que a gente está tendo, não tem como negar, é uma desaceleração econômica. Desde 2020, quando a gente teve esses estímulos econômicos criados, a economia teve um dos melhores momentos da época, tá? A gente viu mercados, bolsas, criptomoedas subindo pra caramba depois de 2020, como reflexo desse estímulo, que na verdade era temporário. E agora chegou o momento que o mercado está sentindo o fim, a desaceleração desse estímulo. Então, desde 2021, essa onda de alta durou muito pouco tempo, saiu de 2020 para 2021, e desde lá a gente está vindo em queda tanto no mercado de ações, as bolsas americanas, Nasdaq, S&P 500, a gente está vendo o Bitcoin também, as criptomoedas tendo uma performance negativa nos últimos meses por conta dessa desaceleração econômica. Mas aí, onde o seu cérebro, o seu olho, a sua visão de investidor tem que estar, é que essa queda não vai ser infinita. A partir do momento que o mercado, a economia estiver se reconstruindo, essas empresas tiverem feito a reforma interna, a gente vai ter a economia se recuperando. E um detalhe, a economia, tudo que acontece nela, o mercado antecipa demais qualquer movimento. A economia vai entrar em colapso, o mercado já começa a cair o quanto antes. A economia está em sinal de recuperação, bem antes o mercado já começa a subir, demonstrar otimismo. Então é isso que você tem que ficar esperto e possivelmente a gente pode estar vendo o fim ou pelo menos uma estabilização dentro desse caos, desse clima de crise e recessão que está acontecendo no mundo. E em breve a gente pode sim formar um fundo nos investimentos, nos gráficos, nos mercados. Isso pode refletir para a gente em forma de oportunidade para você tomar uma decisão. Como eu falei, o mercado ele é um termômetro, a economia como um todo é um termômetro para a gente tomar qualquer decisão assertiva. Toma uma decisão errada para você ver o que acontece com o seu dinheiro, ele ficando no vermelho, ninguém quer isso, então preste atenção e tome decisões mais assertivas. E bom, você faz isso tudo comigo aqui, então você se inscreve, deixa o like nesse vídeo se for útil para você. Eu te vejo na próxima. Tamo junto.